Olá, amigos, boa noite. Mais uma noite de estudos, mais um encontro, mais uma alegria para os nossos corações, por podermos estar juntos, participando de mais essa vivência na nossa caminhada terrena. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e que assim possamos ter verdadeiramente uma noite de paz, de tranquilidade, de ensinamentos e reflexões. Então vamos agradecendo já inicialmente aos amigos Tânia, Gil, nós estamos vendo Laura, são vários amigos aqui presentes partilhando conosco e isso para nós é sempre um motivo de alegria, porque juntos somos mais, com toda certeza. Então agradecemos já as manifestações de carinho, os coraçõezinhos, os positivos, que são uma energia abençoada, que vão indo dos corações amigos para todas as paragens que assim necessitam. Regiane, boa noite. Cláudia, Décio, Edith, Dilza, Rosângela, como dizemos sempre, que bom que estamos juntos. Isso faz toda a diferença. Então agradeçamos a Deus. Pai de bondade, nós agradecemos por este encontro, por essa possibilidade. Que Jesus, o Mestre amado, esteja sempre a nos orientar, a nos amparar. Que os bons amigos espirituais em seu nome possam se fazer presentes, trazendo a todos a iluminação necessária às reflexões. Que desejamos. Vamos então iniciar as nossas reflexões desta noite. Hoje é uma noite de estudo do Livro dos Médiuns. Daqui para frente, todas as terças-feiras, nós estaremos fazendo o Livro dos Médiuns, porque já nos desocupamos do Livro dos Espíritos, já concluímos. Por conta disso, vamos seguir com o Livro dos Médiuns todas as terças-feiras. E nós estamos num capítulo muito importante, como já dissemos, é a tônica muito forte, o cuidado, a orientação, é um capítulo longo, que é o capítulo 23, que trata da obsessão. Portanto, se Kardec deu este valor todo, esta ênfase todo a este capítulo, é porque verdadeiramente necessitamos saber um pouquinho mais. Vamos ao nosso boa noite, Vladimir, Regina hoje aniversariando, felicidades, Lília, Márcia, Marli, Dilza, Elaine. E dentro desse capítulo 23, que trata da obsessão, nós estávamos falando, o último item que nós comentamos foi o item de número 253. Lá o meu boa noite para Ubatuba, para a Eliane, que está aqui chegando agora também, a Eliana e a Eliane, as duas chegando agora. Nesse item 253, Kardec falava a respeito de que era necessário evitar atribuir a ação direta dos espíritos a todas as nossas contrariedades. Porque é natural, nós temos visto isso, que qualquer contrariedade, qualquer coisa que dá errado, qualquer coisa que não sai do nosso agrado, muitas pessoas acham que estão sendo obsedadas ou que estão sendo perseguidas por espíritos malfeitores, ou porque alguém fez um trabalho pedindo ajuda de espíritos inferiores para prejudicar a sua vida, quando na verdade, na maioria das vezes, aquela situação que não deu certo, que não saiu do nosso agrado, às vezes é por incompetência nossa, a nossa não previdência dos fatos. É isso que nos leva muitas vezes ao insucesso diante de algumas coisas que desejamos fazer. Então, era uma recomendação de Kardec nesse item 253, de que não atribuíssemos tudo ao mundo espiritual. Nem tudo é culpa dos espíritos desencarnados. Existe a culpa dos encarnados para que as situações não deem certo. 4, onde Kardec responde, busca a resposta dos espíritos a algumas perguntas. Então, perguntas vão surgir e ele
transfere para os amigos espirituais a fim de que eles possam responder sobre aquele assunto. E assim ele inicia as questões dizendo por que certos médiuns não podem livrar-se de espíritos maus que a eles se ligam. Olha a pergunta, porque às vezes a gente observa pessoas que têm uma ligação muito forte com espíritos inferiores, com espíritos negativos, espíritos mesmo maus, que desejam mal. Por que é que essas pessoas não conseguem se livrar disso? Não conseguem se desvencilhar? E nesta mesma pergunta ele continuava, e como os espíritos bons, que eles chamam, não têm força suficiente para afastar os outros e comunicar-se por seu intermédio? Então, no caso de médium que participa de trabalhos mediúnicos, muitas vezes aquele médium tem como característica só manifestação de espíritos perturbadores, espíritos maldosos, rancorosos. E por que é que esse médium, mesmo apelando, fazendo prece, pedindo ajuda aos bons espíritos, não conseguem ter uma ligação com estes espíritos, não conseguem uma comunicação fácil? E os espíritos chamados por eles, espíritos bons, não conseguem livrá-lo daquela companhia malfazeja e que o incomoda o tempo inteiro. Era uma pergunta de Kardec e muitos com certeza já se fizeram essa pergunta na vida, em razão de perceber os médiuns nessa situação e dizer, mas como essa criatura não consegue se livrar, não consegue uma comunicação mais elevada, são sempre palavras tão de baixo calão, às vezes, ou palavras maldosas. Mesmo essa pessoa fazendo prece, está num trabalho, está numa corrente mediúnica, por que os bons amigos espirituais não conseguem se aproximar dele para isso? Então, respondem os espíritos, não falta poder ao espírito bom. Aquele que é chamado, aquele anjo de guarda, aquele mentor espiritual, aquele espírito trabalhador, não falta poder a ele. Ele poderia sim minimizar aquela situação, acabar com aquela situação, enfim, ele poderia solucionar isso sim. Então a ele não falta poder, mas então por que não funciona? Por que não dá certo? Simplesmente, continuou Kardec, é o médium que quase sempre não está em condição ou em condições de auxiliá-lo. É preciso que o médium, eu costumo dizer, suba 1/8 na sua vibração. E o espírito vai descer 1/8 na dele e eles vão então poder se relacionar. Se o médium não se esforça para subir essa 8ª, que é a melhoria do seu mundo mental, dos seus sentimentos, dos seus desejos, das suas atitudes, se ele não se esforça para isso, os espíritos não vão baixar 2/8, eles não vão baixar 2 frequências, porque não tem sentido isso, é preciso que haja um esforço também da parte do médium para que isso aconteça. Vamos lá, que eu não disse boa noite, a Célia que disse cheguei, né? Cláudia, Marcelo, Rosa, Vladimir, todos que estão aqui conosco, obrigada, Malu, Pércio, Marina, todos que estão conosco, muito obrigada. Voltando então a Kardec, nesta fala, nós estamos vendo que se esse tipo de comunicação é uma constante através daquele médium, e ele ainda suplica ajuda, mas não consegue esse contato com espíritos mais elevados, algo da parte dele está falhando. É da parte do médium. Sua natureza. Primeiro, são 2 pontos que Kardec vai mostrar. É interessante em que ele está falhando. Sua natureza é mais adequada a outras relações, as relações mais inferiores. Aquele médium tem uma natureza mais
materializado, mais preso aos desejos da vida material, ele não consegue escapar disso, é a natureza dele. Então ele vai ter mais afinidades com espíritos também dessa natureza. Ele é uma pessoa mais rancorosa, ou ele guarda mágoas, porque somos humanos e estamos numa condição de uma humanidade inferior. Por conta disso, claro que terá mais facilidade de comunicação com espíritos com essa qualidade. E o seu fluido, outro ponto importante, se identifica mais com um espírito que com outro. Ora, o que é o fluido do médium, senão o fluido vital, senão aquilo que ele produz dele mesmo? Então, esse fluido produzido por ele, essa emanação, às vezes é mais densa do que algo mais sutil. Por isso, mais facilidade com espíritos também de densidades mais acentuadas do que aqueles mais sutis. Então, veja, tem a natureza emocional, emotiva, né? ou do campo mental, e tem a produção orgânica, fluido vital e fluido magnético que ele está emitindo, que é diferenciado. Então não há compatibilidade com muitos espíritos. É isso que dá força aos que querem enganá-lo, porque se ele tem esta produção de fluido e esta natureza mais impetuosa, enfim, é o comportamento, a característica de cada um. Isso é a brecha, isso dá contato, dá possibilidade de espíritos mais inferiores que querem enganá-lo, que querem aproveitar-se da sua mediunidade, se aproximarem. Então, o médium tem um trabalho muito grande de analisando as próprias comunicações que vêm através de si e quais as sensações que ele está vivendo, ver como ele tem que mudar e o que ele precisa mudar. A Marina diz, é sintonia, não é só sintonia, não é só sintonia, que existe sim a sintonia, mas existe afinidade. Sintonia eu posso buscar, a afinidade é da minha natureza. Então são dois campos que nós precisamos trabalhar. Aí vem uma segunda colocação de Kardec. Há pessoas bastante meritórias, de moralidade irrepreensível, e não obstante, impedidas de comunicar-se com espíritos bons. Veja, nós falamos mais rancor, é mais impetuoso, mais materializado, então é mais fácil a conexão com espíritos de densidade mais inferior, mais grosseira. Mas também observamos criaturas fantásticas, moralizadas, irrepreensíveis, e no entanto ela não consegue se comunicar com espíritos bons, somente com espíritos mais grosseiros, levianos, enfim. A que se deve isso? Porque se é uma criatura com uma natureza mais dócil, mais elevada, uma produção fluido-magnética mais refinada, por que ela não consegue algo com espíritos melhores, de padrões mais elevados? Então, os espíritos respondem a Kardec, isso é uma prova para o médium. É uma prova a passar. Ele tem que viver aquela situação. Ele está, de alguma forma, necessitado de passar por aquela experiência. E quem pode dizer, aí vai uma ressalva do mundo espiritual para Kardec. Primeiro, sério, é uma prova. Mas depois eles completam. Quem pode dizer que não trazem o coração um tanto manchado pelo mal? Entendamos mal como a ausência do bem, na forma mais leve de falar sobre o mal. Seria a ausência do bem. Quem pode dizer que aquela criatura, embora
manifestando-se boa, manifestando-se íntegra, não traz o coração manchado, um tanto manchado pela ausência do bem, por atitudes mais ásperas, mais grosseiras, a mágoas que ficaram registradas e não foram diluídas com o tempo? Quem pode garantir aquilo que se passa no íntimo? Que o órgão, que o organismo não controla um pouco essa aparência de bondade, que o orgulho não controla um pouco essa aparência de bondade? Que às vezes a bondade que está sendo mostrada, ela só é mantida por uma questão de orgulho. É como aquela fala, né? Eu tenho muito orgulho de ser humilde. Então, longe da humildade, muito orgulho de ser humilde. A aparência humilde era mais uma vaidade, era mais uma questão de orgulho. Então, se aquela moralidade que a gente vê, aquele comportamento mais adequado, não é só um verniz, uma questão de postura, uma questão de orgulho. Por isso que Jesus dizia, não basta vestir a libré do Senhor, nem dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. É preciso fazer a vontade do meu Pai. Então não bastavam aparências, comportamentos pré-estabelecidos que remetem a uma aparência de delicadeza, que remetem a uma aparência de bondade, e no entanto, por trás disso, as intenções são outras. Então quem garante? Essas provas, falando que isso é uma prova, revelam ao obsedado a sua fraqueza e devem incliná-lo para a humildade. Então, em princípio, se queremos ter espíritos melhores junto de nós, mediunicamente para trabalho, para atividades, nós temos que começar a conjugar o verbo humildar-se. Humildação, o exercício de humildar-se, de tornar-se mais simples, mais ameno. Esse é o exercício para podermos verdadeiramente adquirir a virtude chamada humildade, e aí com certeza teremos esses companheiros espirituais de qualidade melhor. Ainda boa noite a Mona Lisa, a Leila, a Lena, Simone, Sônia, Zulia e Lia. Que ótimo que nós estamos aqui juntos, participando deste momento de nossas vidas, refletindo sobre a condição da mediunidade. É um homem bom e digno. Muitas vezes olhamos o médium e dizemos, mas é uma pessoa boa, é uma pessoa digna. E aí os espíritos, mas e o orgulho? Será que não existe? E o egoísmo? A avareza, a inveja, o rancor, maledicência. Não percebes porque tua relação com ele não te deram motivo para descobri-las. Como a gente diz, bonzinho até a página 2. Virou a página 3, é outra criatura. Então, como não conviver... No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem muito interessante que fala daquela pessoa que tem um comportamento tão cristianizado, na casa espírita, ele é uma pessoa tida como íntegra, boa, mas em casa é um déspota. Lembram-se dessa passagem? É um déspota, é autoritário, é déspota, é maldoso com os seus. Então, quer dizer, se nós não convivemos com aquela pessoa todo o tempo na sua intimidade, verdadeiramente não sabemos avaliar um pouco, porque mesmo convivendo, muitas vezes nos surpreendemos com determinadas atitudes. Agora imagine quando a nossa convivência é só superficial, de alguns encontros, alguns momentos, e que a gente diz, nossa, mas essa pessoa é muito boa, é íntegra. Mas não estamos vendo a questão do seu orgulho, do seu rancor, do seu egoísmo, da inveja que ele porta deste ou daquele. Nós não percebemos isso porque a nossa convivência não nos deu motivo a descobri-las. Até que algo aconteça e o outro lado dessa moeda seja mostrado, nós estamos apostando num lado só.
O meio mais poderoso, dizem os espíritos, para combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. É simples, Verão. É simples. Se nós procurarmos nos aproximar da natureza dos bons, cada vez mais vamos nos afastando da influência dos maus. Então, o médium não pode reclamar sobre a qualidade da comunicação, sobre o espírito que ele gostaria de ser o intermediário. Ele tem mais que fazer tudo para merecer, fazer tudo para ser um contato acessível a este ou aquele espírito que ele deseja conhecer, que ele deseja participar, trabalhar em parceria. Ele tem que conquistar, ele tem que se esforçar para fazer isso. O médium está num constante aprendizado para poder bem servir às criaturas. Então, nós vemos a continuidade, Kardec fazendo outra pergunta ao mundo espiritual, ainda relativa às questões da obsessão. A obsessão que impede um médium de receber as comunicações que deseja é sempre sinal de indignidade de sua parte. Então, se tem um médium que deseja muito receber comunicações elevadas de espíritos nobres e não consegue, é porque ele é indigno, a indignidade está fazendo parte da vida dele, é sinal de que ele não é merecedor? E os espíritos dizem, não necessariamente. Pode haver obstáculos a certas comunicações. Então, nós vimos a questão dos fluidos, a questão da natureza, a questão do íntimo da criatura, que está escondido todo mundo. O Gil diz aqui, quem não comeu um saco de sal com a pessoa não sabe quem ela é. E é verdade, os antigos diziam isso. Porque comer um saco de sal junto com outra pessoa levaria muito tempo. Olha, 1 quilo de sal dura muito tempo se 2 pessoas fossem se alimentar dele. Ia durar muito tempo, convivendo diariamente. Então, nós vemos que é preciso uma convivência séria. Mas há obstáculos além desses. O médium deve empenhar-se em vencer os obstáculos que estão nele mesmo. Sem isso, suas preces e súplicas nada farão. Então, que obstáculos nós poderíamos ver? Por exemplo, a falta de conhecimento. É um obstáculo, além do fluido, além da natureza, além daquilo que está no íntimo de cada ser, dessa necessidade de mudança, de melhoria, de nos aproximarmos dos bons pelos melhores comportamentos, ainda, vamos dizer, existe uma parte quase mecânica ou técnica da comunicação essencial, que nós precisamos vencer. Então, procurar o conhecimento para melhor servir dentro desta ou daquele tipo de mediunidade é fundamental. Já vimos médiuns dizerem que Haroldo Dutra mesmo foi estudar poesia para entender a Bíblia, para poder ter as boas intuições na interpretação de evangelho. Ele fala isso. Ele recomenda até que as pessoas façam isso. Nós vamos ver médiuns que foram ter alguma aula, poucas que sejam, sobre um gênero literário, porque algum espírito desejava realizar um trabalho e o médium não tinha as qualidades suficientes. Poxa, mas o Chico não fez curso, o Chico não tinha faculdade, o Chico não estudava isso ou aquilo e psicografava várias línguas e vários gêneros literários. Gente, bagagem. Espírito antigo com bagagem. Tudo que nós aprendemos entra para a nossa bagagem. Os espíritos abrem a gavetinha e tiram a ferramenta que eles necessitam para dar conta. Mas se as nossas gavetinhas estiverem vazias, o que nós temos para oferecer? Isso se torna um obstáculo à comunicação. Então, há muita coisa que nós precisamos melhorar em nós, no nosso modo de pensar, nosso modo de falar, nosso modo de agir, nosso modo de sentir.
em nós, para podermos abrir campo para essa espiritualidade maior. Aí vem uma quarta pergunta de Kardec, dizendo: a privação de comunicar-se com certos espíritos seria uma espécie de punição? Quer dizer, o médium não consegue, ele tenta todas as formas. Será que ele está sendo punido e por isso ele não tem uma comunicação mais elevada, um espírito mais que produza mais coisas positivas? Em certos casos, sim. Não tem aquilo da gente colher o que semeou? Por que não podemos ter semeado o descaso, termos semeado as durezas todas de coração, o ceticismo, num passado que trouxe tanto prejuízo, e depois, agora, ansiando pelo melhor, não conseguimos ainda o melhor, porque não vencemos em nós as dívidas contraídas pelos comportamentos indevidos. Então, em certos casos, com a possibilidade de comunicar-se com eles, é uma recompensa que deves procurar merecer. Então, há que se trabalhar para ter merecimento dessas pessoas junto de nós. Vamos lembrar do primeiro encontro de Chico e Emmanuel, Chico ainda jovenzinho, quando Emmanuel lhe aparece, no próprio filme sobre a vida dele tem esta cena, e ele fala que Emmanuel disse que ele estaria disposto a trabalhar com eles, e sim, que se ele fosse merecedor, né, que ele gostaria. E Emmanuel diz a ele que não era só uma questão de ser merecedor, que haviam 3 condições para que ele pudesse servir de instrumento. E ele pergunta que ele não gostaria que os espíritos lhe faltassem. Ele diz: não vão faltar se você fizer a sua parte. Então, quais são as condições? Disciplina, disciplina e disciplina. E aí a gente diz: mas por que Emmanuel falou 3 vezes? Será que Chico não entendeu na primeira? Se nós pudéssemos pensar, ele poderia falar disciplina em 3 níveis. Ele poderia falar disciplina pessoal, particular, mundo mental, mundo interior. Disciplina com a vida em torno de si, dos seus, daqueles com que partilha, uma vida social. E disciplina no trabalho mediúnico, na atividade de servir aos espíritos. São 3 níveis de disciplina. Então, o médium, não adianta ele chegar só para o trabalho e disciplinado, chegou na hora, se comporta de acordo com o combinado, vai permanecer aquelas horas ali super certinho. Mas e as outras 2 disciplinas? A consigo mesmo e a da sua vida no mundo, na vida social. Será que ele está mantendo? Será que ele está conseguindo? Nem sempre. Então, tem um trabalho de uma frente tríplice a ser feita: o consigo mesmo, o com o outro e com a espiritualidade. Talvez por isso, é uma suposição nossa, Emmanuel tivesse dito ao Chico: são 3 tarefas: disciplina, disciplina e disciplina. E o Chico tinha disciplina com ele mesmo. Quantas coisas particulares, pessoais, ele trabalhou dentro dele mesmo. Disciplina com a vida social, com as pessoas, com o trabalho dele, profissional, com o relacionamento familiar, uma disciplina enorme em atender tudo isso. E a disciplina com o mundo espiritual, que cobrava muito alto das tarefas do Chico, e ele cumpria simplesmente. Talvez isso. Então, talvez isso nós tenhamos que entender, para então merecer, claro, a presença de espíritos mais elevados que vão trazer um contributo de maior alcance.
Porque os espíritos mais elevados, eles se comunicam, os espíritos superiores se comunicam para trazer informação, ajuda, refrigério a muitas criaturas. Não é para trabalho particular. Então eles não se prestam a isso. Eles têm muito o que fazer para se ocupar de casos particulares. Raríssimas exceções, eles vão fazer isso ou aquilo no particular, porque eles trabalham sempre pelo bem geral. Há mais uma questão feita. Não se pode também combater a influência dos maus espíritos orientando-os moralmente? Ó, que beleza! Será que eu não posso combater a influência dando lição de moral no outro? Querendo ali ensinar, fazer a doutrinação do outro, como comumente se fala? Vamos doutrinar essa criatura. Ele se mostra áspero, bravo, vingativo, e nós vamos passar uma lição de moral nele, doutrinando ele. Não é possível combater essa influência agindo assim? Os espíritos dizem sim, sim, mas é o que não se faz. Porque, na verdade, nós queremos técnicas rápidas de afastamento das influências malignas. Então vamos para o ato do quê? Exorcismo, expulsar o demônio. Nós queremos expulsar aquela criatura a todo custo. E é esse um pedido muito comum que chega nas casas espíritas. Olha, disseram que a situação está assim, assim, me disseram que é uma obsessão, eu quero que vocês tirem esse obsessor. Então, onde a caridade de esclarecimento para aquela criatura que está procedendo de forma tão errada? Então, é o que menos fazemos. E que não podes deixar de fazer, dar conselhos, palavras boas que possam ajudar. É uma tarefa que se deve cumprir caridosa e religiosamente. Então vamos entender, caridosa. Caridade para Jesus como é mesmo? Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Não julgamento. Não julgamento. Entendimento, até daquele que está se comportando tão mal. Entendimento para poder aconselhar, para poder dar uma palavra boa. E religiosamente, religiosamente não significa oração, ladainha, reza, não é isto, não é isto. Religiosamente significa continuadamente, a palavra boa continuadamente, sem desistir, sem desesperança, marcando ali em cima sempre com água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É esta condição da boa palavra, do entendimento, do conselho, da palavra amiga, constantemente, por meio de bons conselhos, pode-se levá-los ao arrependimento e apressar-lhes o adiantamento. Porque não somos nós que vamos fazer com que ele se modifique. É ele que, tomando consciência, deverá arrepender-se ao tomar consciência do mal que está praticando, ter uma reflexão de arrependimento e agora querer modificar o seu caminho, apressar-se na sua caminhada, né? E dentro dessa questão vinha outra. Como pode um homem ter mais influência que os próprios espíritos? Nesse caso, porque se os espíritos bons não puderam resolver, como é que pode o encarnado ter mais influência sobre aquele espírito manifestante que vem perturbando, vem complicando a vida do outro? Como pode? Espíritos perversos se aproximam do homem que procuram atormentar do que dos espíritos que se afastam o mais possível. Por isso é mais fácil o homem falar, é de homem para homem, é o homem encarnado para o homem desencarnado, ainda muito materializado. Porque os homens desencarnados muito elevados, aquele mais bruto, ele se afasta. Ele não se aproxima.
Vamos lembrar a cena do filme do André Luiz. Eu gosto muito dessa cena, já comentei várias vezes. Quando André Luiz é socorrido, Clarencio está ali com um grupo de atendentes e recolhem André Luiz e Clarencio para um grupo de espíritos que estava na mesma região de André Luiz, espíritos perturbados que estavam ali. E eles não aceitam, eles se afastam, eles vão se afastando e fogem de Clarencio. Eles fogem. Então aqui é mais fácil quem está no meio poder ajudar aquele um do que o outro do qual ele foge. É muito mais fácil, porque fala a mesma linguagem, tem a mesma vibração, a mesma sintonia, fica mais fácil então de ajudar. Na aproximação aos humanos, então, continuando dentro dessa questão, quando encontram quem os tenta moralizar, a princípio não dão ouvidos, eles não querem nem ouvir. Pode aquele um querer falar alguma coisa, dar um conselho, ele não ouve, ele canta, ele some, ele não dá acesso, não quer nem ouvir. Alguns riem, dão gargalhadas daquele que está querendo dizer alguma coisa para ele. E se souber aprendê-los nas palavras, com a conversa, com a orientação, com a demonstração de respeito e de atenção, eles acabam por sentirem-se tocados. Então é um trabalho que não se resolve de imediato, na maioria das vezes. Muitas vezes aquele espírito vai se aproximar, muitas vezes ele vai rir, muitas vezes ele pode dizer impropérios, vai devagar se aproximando de um dia em que ele vai cair em si e vai então a partir dali mudar o rumo da sua vida. Então é um trabalho mais lento. Espíritos superiores só podem falar-lhes em nome de Deus e isso os apavora. É interessante, quer dizer, o encarnado não necessariamente falará em nome de Deus a um espírito assim, mas poderá falar até em nome próprio. Olha, eu também já tive esses rancores, também já tive desejo de destruição, eu também já pensei mal, já errei, me arrependo. Então ele pode dar testemunho próprio. E aí o outro vai perceber que ele não é nenhum Deus, que ele não é nenhum ser superior, que é tão humano quanto ele, também sujeito aos seus deslizes, mas que encontrou um caminho, que encontrou uma postura diferente, compartilhar com ele, mostrar a ele esse lado. Foi esse trabalho que Paulo, com aqueles que ele ia falar alguma coisa e que ele era rechaçado, riam dele, e ele então dizia, eu também já fui como você, eu também já pensei assim, eu também errei muito, me arrependo, se pudesse voltar atrás não faria, peço a Deus que me perdoe, enfim, as conversas vão acontecendo e esses espíritos vão percebendo que não somos tão diferentes assim uns dos outros, não somos. De repente estamos trazendo coisas bem complicadas dentro da alma e que pode-se usar para aquela criatura. O homem não tem mais poder, a sua linguagem é mais acessível à natureza inferior. Então não é poder sobre aquele espírito, é a linguagem, essa reflexão, esse seu nível que dá condição de com aquela manifestação difícil. Vamos lá, o nosso boa noite a Thelma, Isabel, Flávia. Podemos emitir as nossas reflexões, pensar juntos sobre tudo isto que nos é trazido para que possamos um tanto melhor. Então continua Kardec falando que a linguagem humana, a linguagem do homem, é mais acessível aos espíritos de natureza inferior,
mais materializados, mais densos, né? mais vivendo melhor. A Cláudia diz que está travando muito a internet. E é verdade, é a hora que é sobrecarregada, fica difícil mesmo para todos nós. Mas vamos com a paciência aqui. O ascendente que o homem pode ter sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Então, o que dá uma condição de estar um pouquinho melhor que o outro é a sua qualidade moral, a sua condição moral, o seu modo de vida, o seu costume, o seu modo de ser, de pensar e agir. É isso que dá a ele mais crédito perante o outro. Porque muitas vezes, quando aquele conversador ou doutrinador começa o seu diálogo com um espírito mais endurecido, aquele espírito diz assim: eu não sei por que você está falando isso comigo, porque eu vou te seguir, eu já te segui a semana inteira, eu vi o que você fez. Você fala uma coisa aqui e faz outra lá fora. Quer dizer, onde está o crédito mediante aquele espírito? Então, nós precisamos ganhar crédito de boas pessoas, de bons cristãos, de boas pessoas, para poder sermos respeitados pelo outro. É esse crédito, é a natureza nossa que vai, então, nos fazer ascender sobre o outro. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que sem serem superiores são bons e benevolentes, mas pode dominar os espíritos que lhe forem moralmente inferiores. O médium, quer dizer, nós só podemos dominar no sentido de, não é no sentido de mandarmos, mas é no sentido de nos colocarmos um pouquinho mais valorizados com aqueles que estão abaixo de nós. Porque com os que estão acima de nós, nós não temos essa condição. Não podemos nada. Eles sabem mais, estão mais bem encaminhados do que nós e, portanto, nós estamos em condição de subalternidade. No entanto, para aqueles que estão abaixo, nós poderíamos ter um certo valor. E Kardec vem então com uma sexta pergunta. Deixa eu ver o que a Alessandra está dizendo, né? Todos os dias, né? Não só no dia de oração. Claro que é todos os dias e noites. Porque a questão não é só dia. A questão é o que fazemos durante a noite em nosso sono. Para onde nós vamos. Que mundo nós gostamos de visitar. Então, tudo isso conta. E ela ainda continua. Porque a condição moral caminha conosco. Não é de momento. É verdade. Condição moral é a condição dos nossos costumes, é o hábito de vida, é o modo de ser de cada um, é a característica própria. E isso caminha conosco em todo instante, em todas as situações. Então não é num instantezinho só que a gente veste, senão nós vamos ficar naquela, né? Santo de pau oco. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Foi o que Jesus já dizia dos sepulcros caiados por fora, cheio de podridão por dentro. Nós temos que processar esse interior, a higiene da alma. Sempre falamos isso, olha, vamos cuidar da higiene da alma. A gente, sim, se preocupa muito da higiene física, higiene externa. E agora, então, álcool gel para todo lado, lava, 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 limpa, limpa, limpa o tempo inteiro. Uma higiene externa. Mas e a alma? Como é que está? Né? Como é que ela está? Que processo de higiene ela está fazendo? A higiene mental, como é que é? É o que nós temos que cuidar. Aí vem um sexto questionamento. A subjugação corpórea, em seu desenvolvimento, poderia levar à loucura? É aquele caso, subjugação corpórea seria aquela manifestação de domínio total dos movimentos, das atitudes. Lembram-se quando falava lá em subjugação e que dizia dessa subjugação corpórea, onde as pessoas têm atitudes que elas não querem e, no entanto, elas fazem
comportamentos esdrúxulos. Então, isso poderia levar à loucura, essa subjugação corpórea, quando ela está em desenvolvimento, em ação, poderia levar à loucura? Os espíritos dizem sim. Sim, uma espécie de loucura desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura ordinária. É uma espécie de loucura, não é a loucura do ponto de vista da medicina terrena, do comportamento humano, provocada por alguns problemas neurológicos ou de condições de formação daquela criatura, né, do próprio corpo físico, gerando problemas. Não é esse, é como que essa loucura, mas ela não é dessa comum. Entre os tratados como loucos, muitos são apenas subjugados. Tem um comportamento como uma pessoa doida, louca. Na própria Bíblia, há aquele pai que vai buscar Jesus dizendo do filho que ora cai no fogo, ora cai na água. É como se ele tivessem dois comportamentos, né? Dois modos de viver, de ser, de agir. Então, às vezes, é isso que nós vemos numa pessoa, não é uma questão orgânica dela, mas está sendo provocada por um espírito e ela é tomada como louca. Há um livro excelente de Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, chamado Grilhões Partidos. É um romance, Grilhões Partidos, que é uma história de uma jovem que está dentro deste quadro que nós estamos comentando. É um romance que ensina muito sobre obsessão e subjugação especialmente. Ensina muito. É de Manuel Filomeno Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Grilhões Partidos. Quem ainda não leu, leia, porque é um livro para a gente entender esse mecanismo que estamos tratando aqui. Então, por isso Kardec diz, entre os tratados como loucos, e muitas criaturas já foram parar em ambientes especializados para tratamento de loucos, né? Fossem manicômios, hospitais psiquiátricos, sem, na verdade, terem essas perturbações. Muitos são apenas subjugados. Precisariam do tratamento moral para serem resolvidos. Os loucos verdadeiros precisam de um tratamento corporal. Então, a loucura trazida pela criatura como, vamos colocar, doença, ela precisa de tratamento corporal, medicações, tudo que tiver ao alcance das mãos. Mas esta loucura similar àquela e que muitas vezes é apenas uma questão de obsessão num grau bem elevado, o tratamento moral resolveria. Aqui nós lembramos uma outra obra que também eu acho muito interessante, A Loucura sobre um Novo Prisma. Dr. Inácio Ferreira, quando encarnado, ele dirigia o hospital psiquiátrico e ele tem obras sobre a loucura e a obsessão. Dr. Bezerra de Menezes, também quando encarnado, escreveu obras sobre a loucura, mostrando isso tudo. E ele desenvolveu, Dr. Bezerra, um tratamento onde ele evocava o espírito do louco, entre aspas, do louco, para ver a manifestação que vinha e observar se verdadeiramente aquela criatura era portadora da loucura, vamos dizer, orgânica, ou era uma influência espiritual. Esse tratamento ainda é feito hoje em alguns hospitais psiquiátricos. É feito, o Dr. Frederico Carneiro Leão, ele usa esse método
evoca o paciente no trabalho mediúnico. O paciente está lá no quarto dele, internado, adormecido, ele evoca no trabalho mediúnico, onde médium traz a manifestação, e ali se observa se é o paciente se comunicando, porque qualquer pessoa pode dar comunicação, mesmo estando encarnada, basta que ela esteja entorpecida, adormecida, por alguns instantes, e ela pode deslocar-se do corpo físico e comunicar-se via médium. Então, ele observa se é da própria pessoa ou se é um outro espírito que já chega dizendo que vai destruir, que não quer saber que é aquela pessoa, que ele vai prejudicar mesmo, e aí observa-se a necessidade desse trabalho de desobsessão, com a melhoria, a moralização do encarnado. São dois tratamentos para seguirem juntos, que nós não podemos descartar. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, está lá em O Livro dos Médiuns, nesse item que nós estamos lendo, saberão fazer essa distinção e curarão maior número de doentes. Então nós podemos ver esses dois médicos, Dr. Bezerra de Menezes, escrevendo o livro Loucura sob Novo Prisma, e Dr. Inácio Ferreira, quando encarnado, escrevendo o livro Novos Rumos à Medicina. Já neste convite há de poder distinguir a doença orgânica daquilo que é uma influenciação espiritual. É bom, nós sabemos que não é a desobsessão ou as nuances da obsessão não são assim tão simples, nem tão banais de se resolver num átimo de segundo, levando um nome para um trabalho mediúnico. É um processo muito maior, muito mais sério a ser resolvido. Vamos lá, que eu não disse boa noite a Marli e ao nosso companheiro Alcino Adrego, lá de Portugal, que está conosco também. Seja bem-vindo. A Meme, que também está conosco. Nós temos os companheiros internacionais que partilham conosco desses encontros, e a gente fica muito feliz, porque sabe que a distância de um oceano é um nada para aquele que quer se reencontrar. Muito obrigada pela presença amiga. Vamos então à questão de número 7, quando Kardec diz: o que se deve pensar dos que, vendo algum perigo no espiritismo, julgam que o meio de evitá-lo seria proibir as comunicações espíritas, porque muitas pessoas achavam que o perigo, que o que levava à loucura era a comunicação, era a mediunidade. Então, o que pensar, né? Como nós vamos pensar sobre a pessoa que vê perigo nisso, que levaria até a loucura, ou as comunicações trariam muitas perturbações? Das pessoas para os espíritos, pode haver a comunicação e pode haver até perigo. Mas que perigo? Das ligações, vamos dizer, as ligações perigosas com os espíritos inferiores, porque são as pessoas que estão escolhendo. Dos espíritos para as pessoas, não pode haver perigo, porque eles só se ligam àqueles que eles acham afinidade. Se as pessoas melhorarem, não haverá conexão com essa inferioridade. O meio de prevenir os inconvenientes é fazer que conheçam a fundo as comunicações, os médiuns conheçam a fundo, para não haver inconveniente nenhum. Então, meus amigos, aí encerrava Kardec o capítulo 23, tratando da mediunidade, e no final ele separou esse punhado de perguntas para refletir sobre o assunto. E agora que eu olhei a nossa hora, ela já está vencendo. A nossa intenção era até começarmos o capítulo 24, que fala da identidade dos espíritos, mas vai ficar para a semana que vem. Nós temos só alguns minutinhos para nos despedirmos por hoje, lembrando que todos esses nossos
encontros estão ficando no canal do YouTube Marina Ferri. Todos têm oportunidade de entrar lá, ver. Eu só peço aos amigos que se inscrevam, que batam o sininho, deixem um positivo, porque é para podermos manter aquilo funcionando e que todos possam aproveitar o pouco que nós temos, mas que possamos compartilhar ali com os outros. E aqui no Facebook, na página de estudos espíritas, né? O grupo de apoio aos estudos espíritas, também estão lá os vídeos que ficam à disposição das pessoas. Sintam-se à vontade para compartilhar, nós não fazemos exclusão nenhuma. E agradecemos muito, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos amigos espirituais que nos amparam, que nos inspiram, que nos intuem, que nos ajudam a clarear o pensamento para que consigamos fazer escolhas mais felizes para o nosso existir, para o nosso caminhar. Que Deus abençoe a todos, bênção sobre todas as nações, os seus governantes, sobre toda esta humanidade, força, paz, luz em todos os lares. E até amanhã, quando estaremos aqui, se Deus quiser, com a nossa obra, O Pão Nosso, que acredito que é o capítulo 57 da obra O Pão Nosso, que é a nossa quarta-feira de Evangelho. Muita paz, muita luz, fiquem com Deus.